Oi, eu sou Glenda, do segundo ano de Agropecuária do Instituto Federal, e hoje eu vou estar ensinando a fazer um teodólito caseiro para a matéria de topografia. O teodolito é um instrumento óptico usado para calcular ângulos tanto horizontais como verticais. Além dele ser utilizado na topografia, também é utilizado em grandes navegações, meteorologia e construções civis. Os materiais são um parafuso, uma porca, um palitinho de churrasco, dois triângulos, um transferidor e dois retângulos e a tampinha de garrafa. Nós iremos pegar o retângulo de 20 por 15 e o transferidor e vamos colar o transferidor aqui, com o auxílio da cola quente. Depois disso, precisamos fazer um furo na tampinha de garrafa para poder colocar o parafuso dentro dela. E devemos agora fazer um furo aqui no papelão. Depois de fazer o furo, só é colocar a porquinha aqui atrás. Agora devemos colar o palitinho de churrasco. Depois iremos pegar o outro retângulo que servirá como base do nosso teodolito. Peguei o triângulo e coloquei como suporte para a base. Agora está pronto e vai ficar assim. Lembrando que conforme a gente vai girando, vai dar para ver quais graus que vão apontar. Primeiro eu vou demonstrar como fazer a medida com o teodolito. O importante é deixar o palito de churrasco na medida de 0 e 180 graus. Agora eu vou fazer a medida daquela parede. Importante, devemos olhar o palito e colocá-lo até onde é o final da parede. Aqui está marcando 60 graus. E agora eu vou medir a distância que eu estou da parede. E o nosso teodolito está da parede. Depois disso, eu irei continuar medindo de outros lugares, de outras distâncias, para poder fazer a margem de erro. Eu fiz o desenho na folha de caderno para ficar mais fácil de entender. Aqui seria o muro e aqui o teodolito que eu utilizei para fazer a medida do muro. No caso, no final, nós vamos ter que fazer essa fórmula aqui, que vai ser a altura final, que vai ser o resultado da altura final, que é a altura do muro mais a altura do teodolito, de onde está o teodolito. Que a altura de onde está o teodolito é 0,44 centímetros. Para ficar certinho, porque a altura do teodolito não conta, entendeu? Tem que fazer a soma no final para ver a altura final. Aqui são as medidas que eu colhi em campo, que foi 3,68 metros, que deu 60 graus, 4,41 metros, que deu 40 graus, e 2,68 metros, que deu 50 graus. Agora, a pergunta final é, como vamos calcular a altura do muro? Então, para a gente fazer o cálculo, vai ser necessário relembrar aqui a aplicação da trigonometria básica. A gente está utilizando aqui esse triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, e no caso, aqui vai ser o ângulo que a gente descobriu lá com o teodolito. E o ângulo oposto a esse. Ou o lado oposto a esse ângulo é o cateto, chama-se de cateto oposto. E aqui é o cateto adjacente. E qual é a relação trigonométrica que utilizamos para representar o cateto oposto com o cateto adjacente? É a tangente, né? E no nosso primeiro caso, nós tivemos aqui, tá vendo? Tá? Os dados do nosso primeiro caso. E eu coloquei esse Hzinho aqui que vai representar a distância do teodolito. Então, essa distância aqui a gente não conta porque é representada pela altura onde o teodolito estava. Aqui eu fiz o cálculo com os dados para descobrir a altura final. Então, eu peguei aqui 300 tangente de 60 graus, que é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, o cateto oposto é o número que a gente ainda tem que descobrir, entendeu? Não tem dado aqui. No caso, é a altura do muro, aqui que é o H, representado pelo H, sobre o 3,68, que é o cateto adjacente. Aí aqui eu peguei tangente de 60 graus vezes, aqui depois que a gente faz esse xzinho aqui, tá vendo? A gente vai ter tangente de, quando a gente faz o cruz credo, regra de 3, tangente de 60 graus vezes 3,68 é igual a altura do muro. A altura do muro é igual a 6, que depois que eu fiz essa parte daqui, deu isso daqui, né? E esse 0,44 é
a altura de onde estava o teodolito, a altura da cadeira onde estava o teodolito. E lembra que eu tinha falado que tinha que somar depois para descobrir a altura final? Depois que eu somei, deu isso daqui, ó, 6,813. Eu não posso dizer que essa é a altura exata do muro, porque a gente está aqui trabalhando com teodolito caseiro. Então, só uma base, entendeu? Porque tem margem de erro, como a gente não está trabalhando com teodolito real. E é isso, eu não vou fazer as outras medidas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aqui eu ensinei como é que faz o cálculo.